Olá, meus queridos, tudo bem com você? Você consegue se imaginar vivendo o sobrenatural de Deus? O extraordinário de Deus em sua vida? O extraordinário surpreendente que Ele tem reservado para você? Pois bem, acompanhe essa mensagem até o final e veja as chaves para viver os milagres mais surpreendentes que Deus já preparou. Uma das chaves é a fé. A fé na palavra de Deus, nas suas promessas. A fé é o caminho que nos conduz ao nosso milagre. É a chave que abre a porta para o sobrenatural. Se você tem uma chave, mas usa essa chave na porta errada, não conseguirá resultado algum. Assim também é a nossa fé. Ela deve ser colocada exclusivamente em Deus. Não é o homem, não é a religião que poderá lhe levar o milagre que vai mudar a tua história, mas o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, a sua graça e o seu poder todo-poderoso, é dele que virá o nosso milagre. Sim, só ele tem condições, a grandeza dele, a soberania dele é capaz de realizar os milagres na nossa vida. É nele que nós devemos nos posicionar e depositar toda a nossa confiança. Ele está sempre disposto a agir na minha vida, na tua vida, na vida daqueles que confiam nele. Outra chave indispensável para o milagre acontecer em nossas vidas é a oração. Sim, a oração, oração com fervor, oração com coração contrito, quebrantado ao Senhor. Os anos passados, com o Mestre, ensinaram aos discípulos algo muito importante sobre Jesus. Ele era um homem de oração. Fosse no meio do dia, ou no meio da tarde, ou durante uma conversa, de repente, num comportamento comum, ele se ausentava da presença dos outros e Jesus se afastava para um lugar tranquilo, onde ele pudesse ter comunhão ininterrupta com o seu Pai. Jesus amava seus discípulos, Jesus amava as multidões, Jesus amava demais momentos de comunhão, de ministração, de anunciar as palavras do Pai. Mas nada era mais importante para ele do que a sua relação com o seu Pai. Aleluia! Sabemos que a oração era uma prioridade na vida do nosso mestre Jesus, porque ele sabia que o aluno imita exatamente aquilo que o mestre pratica. E quando os discípulos vieram até Jesus para conversar, eles lhe apresentaram um pedido e então eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. Nem tampouco disseram: ensina-nos a expulsar demônios. Não, eles simplesmente disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Alguns outros poderiam ter perguntado: Jesus, qual é o segredo do seu ministério? Qual é o segredo para que multidões te sigam? Mas os discípulos não. Os discípulos já sabiam, e é por isso que dentre eles cresceu um ardente desejo de entender um pouco mais a respeito desse segredo. Senhor, disseram eles, ensina-nos a orar. Esse segredo do ministério de Jesus também caracterizou a vida de tantos outros grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história.
aos quais descobriram o poder incrível da oração. John Wesley disse uma vez: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração do justo. Pode causar um grande impacto em muitos cristãos, uma dúvida, algo na sua mente de saber que ainda existe algo muito poderoso a se aprender sobre oração. Alguns podem até pensar que é simplesmente conversar com um homem invisível, colocar seus desejos, suas necessidades para um homem invisível. Eles muitas vezes pensam que sabem tudo o que há para saber sobre oração. Da mesma maneira que um homem pode até pensar que ele sabe tudo sobre o Atlântico, só porque ele molhou o dedão do pé na espuma das ondas. Não, meus amados, é muito mais profundo. Não é ali no superficial que eu aprendo a conhecer alguém, os desejos, os planos que este alguém tem com as nossas vidas. Os discípulos de Jesus eram homens judeus fiéis. Todos os dias eles observavam rigorosamente a lei. E assim a oração é algo que eles vinham praticando continuamente desde a sua infância. Mas depois de eles observarem a vida devotada do seu mestre Jesus, eles reconheceram que havia uma profundeza tal na oração do mestre que eles jamais haviam experimentado e que ainda havia muito a ser aprendido. Por isso o pedido deles: Senhor, ensina-nos a orar. E hoje nós pedimos ao mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a não simplesmente dizer, recitar palavras repetidas, memorizadas ou cumprir um dever religioso. Ensina-nos a ir mais além, ensina-nos a ir mais profundo, ensina-nos a tocar o céu e abalar a terra. Ensina-nos a ser fervorosos e eficazes. Ensina-nos a mover montanhas, a quebrar cadeias, a expulsar demônios, a curar os doentes, a ressuscitar os mortos como fizeste, a impactar cidades e nações, a mudar o curso do rumo da história de tantas vidas e trazer o céu até a terra. Aleluia. Rabashai, Deremashai. Ensina-nos, Senhor, a orar de verdade, a realmente orar. Ensina-nos a orar com profundidade e a tocar o teu coração. A oração é uma caminhada. Nem sempre é fácil. Vem muitas distrações. O inimigo quer interromper o teu momento com o Senhor, um momento de busca. Muitas vezes essa caminhada, sim, é um tempo de espera, de sofrimentos, de vitórias, e só aprendemos com a prática e a experiência. É quando nós rompemos o natural para entrar no sobrenatural de Deus. E nós conseguimos romper todas as ciladas que o inimigo coloca. Aí nós acessamos o coração do Pai. O profeta Jeremias falou de um dia terrível que está se aproximando tão rapidamente, quando multidões de almas perdidas irão declarar num eterno arrependimento. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Oh, misericórdia! À medida que o relógio vai seguindo em sua contagem regressiva em direção às últimas horas do fim dos tempos,
Continua o desesperador desejo do coração do Mestre de que nenhuma alma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, diz a palavra. E que essa verdade, meus queridos, meus amados, nos motive a buscar mais de Deus, a orar mais e a ir por todo mundo pregando o seu evangelho, anunciando a salvação, pregando arrependimento a todos. O desejo no coração de Deus é espalhar essa chama dessa oração revolucionária, a qual vai incendiar o mundo, vai impactar pessoas, vai transformar pessoas, vai moldar o caráter de tantas pessoas. Nós podemos ver, meus amados, aqui em Atos 12, no verso 5, que as escrituras têm o cuidado de começar a história de Pedro com a seguinte declaração: havia oração incessante por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Essa era para ser a última noite dele aqui na terra, pois ao amanhecer ele seria executado da mesma maneira como foi Tiago, que havia sido morto por Herodes apenas alguns dias atrás. Mas o inexplicável naquela noite aconteceu. A Bíblia nos relata que repentinamente sobreveio um anjo do Senhor e uma luz brilhou lá na cela, iluminando aquela prisão sombria. Nós lemos no versículo 7. Ele tocou o lado de Pedro e lhe disse: depressa, levanta-te. E a Bíblia registra aqui que imediatamente as cadeias lhe caíram dos seus punhos. Note, meus queridos, que não está escrito que o anjo tenha quebrado as correntes das mãos de Pedro, mas fala que simplesmente elas caíram. Você está começando a perceber o mistério que está acontecendo aqui? A chave para a libertação, a chave que pode nos libertar também. O anjo disse a Pedro: põe a capa e siga-me. A Bíblia continua relatando que então eles passaram pelo primeiro grupo de guardas e não foram percebidos. Depois passaram pelo segundo grupo e este também parecia completamente alheio à fuga, não estava percebendo. Em seguida eles se aproximaram da barreira mais perigosa de todas, um enorme portão de ferro que separava a prisão da rua. Esse portão foi projetado para proteger o mundo lá fora dos perigosos criminosos que estavam ali dentro confinados. Era um obstáculo que parecia intransponível, mas Pedro não estava nem um pouco preocupado. Afinal de contas, ele achava que tudo isso não passava de um sonho. Mas pasmem, irmãos, veja que nós podemos observar no versículo 10, que nos diz que quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, esse se abriu por si mesmo para eles, e então eles passaram. E tendo eles saído, caminharam ao longo de uma rua. Só então o anjo desapareceu e de repente Pedro se deu conta e ele percebeu que aquilo não era uma visão, que aquilo não era um sonho. Ele estava realmente livre da prisão. Aleluia! No verso 11 nós lemos: então Pedro, caindo em si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aleluia! Será que você consegue ver o mistério que acontece aqui? Na história, cada obstáculo, cada barreira, cada dificuldade, cada obstrução é completamente impotente. As correntes caíram das mãos de Pedro, os guardas não puderam vê-los escapar e finalmente o portão de ferro se abriu por si só. E o mais surpreendente é que parece que tudo isso aconteceu quase que por si só. Ninguém encostou uma mão para que isso acontecesse. Apesar de um poderoso anjo ter sido enviado por Deus para escoltar Pedro para fora da prisão, este anjo não tocou nas correntes. Este anjo não tocou nos guardas. E esse anjo não tocou no portão. Parece que ficaram impactados pela ação de uma mão invisível. Uma mão invisível que removeu todos os obstáculos. Aleluia! Vemos muito claramente que tudo isso aconteceu a partir do que está enfatizado no versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Devido à oração dos santos em favor de Pedro, tudo isso aconteceu. E eu e você podemos ler na Bíblia em Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É a oração que faz o milagre acontecer. Meus amados, nós temos que nos convencer do milagre, do poder que há na oração. É a oração que abre portas, é a oração que abre portões e quebra cadeias. Há livramento de Deus na sua vida através da oração. Através da oração a cura acontecerá, o mal será combatido e fortalecidos serão os seus passos. O Senhor te curará e te perdoará. A oração ajudará você a entender a natureza amorosa do nosso Deus. A oração vai nos dar respostas. A oração nos dará forças para evitar a tentação. A oração ajuda você e eu a encontrarmos direção para as nossas vidas. A oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. A oração convida o Espírito Santo a estar presente em cada momento das nossas vidas. E é a oração que nos ajuda a nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus. Em resposta à nossa oração, Deus pode curar doenças físicas, psicológicas, emocionais, dores emocionais, sofrimento espiritual. Sim, a oração tem esse poder para libertar da opressão espiritual do diabo, do pecado. A oração pode libertar dos vícios. A oração nos ajuda a focar em Deus e seu poder. É através da oração que Ele nos dá força que nós precisamos para superar as dificuldades que vão surgindo no nosso dia a dia, em nossas vidas. Meus amados, a oração tem poder porque Deus usa nossas orações para fazer milagres.
Os milagres acontecerão a partir da tua oração. Aprenda a buscar mais no Senhor. Uma oração profunda, não que fica ali no raso, superficial. Tente tocar o coração de Deus com a tua oração, meu querido, minha querida. Ah, meus amigos, se tivéssemos pelo menos uma ideia do incrível poder que nos está disponível por meio da oração, eu acredito que acharíamos muito mais fácil atendermos a palavra de Paulo que diz: orai sem cessar. Meus queridos, nossas orações são o meio que Deus escolheu para impactar o mundo, para impactar nosso vizinho, para impactar nossa família, nossos filhos, as pessoas que moram nas nossas redondezas, as pessoas que nós encontramos no decorrer da nossa vida. Sim, é através da oração que eu e você somos fortificados, transformados, capacitados para realizar aquilo que o Senhor já preparou lá no seu trono de poder e quer colocar em nossas mãos. E vai ser surpreendente, extraordinário, mas depende da nossa oração. Hoje é o dia em que nós vamos tocar o coração de Deus com nossa oração, com nosso clamor. Nós vamos adorá-lo de maneira que possamos levar a Ele nossos desejos, nossa adoração, nosso louvor, e que nossas palavras sejam como um perfume agradável ao seu coração. Deus abençoe você, em nome de Jesus.